Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, mais um começo de dia na presença do nosso Deus. Hoje o texto é um pouquinho longo e eu tenho que explicar porque foi uma revelação de Deus e já faz uns 3, 4 dias que eu escuto essa passagem, Juízes 2, 10. E eu questiono muito, irmãos, para falar as coisas, já falei aqui. Então, eu acho que eu fiquei esses dias tudo achando que era coisa da minha cabeça. Mas hoje, de novo, eu ouvi direito o Senhor falar Juízes 10, 2. Ou Juízes 2, 10, quer dizer. E ele falou, me explicou como eu tenho que falar. Vai demorar um pouquinho o áudio. Mas eu tenho que explicar porque o Senhor falou bem claro. É um dos espelhos que eu quero mostrar para vocês. A resposta, uma das respostas daquele espelho que ele falou, que estava montando um grupo para que nós fôssemos fortalecidos, porque tinha pessoas que não iam conseguir ter estrutura para aquilo que o Senhor tinha para mostrar. E hoje essa passagem é uma de alguns questionamentos, irmão, que muitos de nós temos e o Senhor está nos dando a resposta dele. E é um pouco assim difícil, irmãos, porque quando a gente se fala no espelho, foi assim que começou a ministração do Espírito Santo de Deus a mim. A gente reflete a nossa imagem no espelho. São raras as vezes que a gente reflete outra coisa, mas geralmente a maioria das vezes é para se olhar, para nós olharmos a nós mesmos. Por isso que ele falou que nós não tínhamos estrutura, porque o Senhor ia estar mostrando alguns erros em nós mesmos que tem impedido de algumas bênçãos chegar nas nossas vidas. Eu vou ler rapidinho, porque ele é um pouquinho, comprido, do 10 ao 23, tá bom? Que diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante ao Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor desde seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e que os adoravam e provocaram a ira do Senhor. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam o povo de Israel, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livrasse das mãos dos que os escravizavam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juiz, o Senhor era como juiz e os livravam da mão dos inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes de seus gemidos por causa do que os oprimiam e os apertava. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornaram piores do que seu pai, seguindo após outros deuses, servindo e adorando eles, não deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendia contra eles novamente, e diz: Portanto, esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma nação que Josué deixou quando morreu, para que por elas por Israel a sua prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué.
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja, engrandecido seja a ti. Eu entrego, Pai, a minha vida, o meu coração, a vida dos meus irmãos e irmãs desse grupo, onde quer que esse áudio chegue, para que nós possamos nos preparar para receber a semente, para receber a sua revelação através da tua palavra, para que em nome de Jesus nós possamos crescer em te conhecer, crescer em obedecer, crescer em saber que tudo temos que render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Louvado seja o teu santo nome. Limpa os nossos ouvidos, Senhor, e blinda com ouro refinado que vem do Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, e blinda ele com ouro refinado que vem do teu altar. Para que em nome de Jesus o inimigo não venha distorcer, nem fazer com que os meus irmãos e nem nós, que estamos de coração aberto aqui, porque eu também me coloco em posição de aprendizado para receber a tua palavra e entendê-la como o Senhor quer e ali colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo, Senhor, desde já agradeço. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, para não ficar longo, eu vou tentar resumir, porque eu podia ter gravado quando eu passei para o meu esposo que o Senhor me falou. Mas eu não tenho esse costume de estar o tempo todo no celular. Então, eu vou falar como o Espírito Santo de Deus revelou a mim essa palavra. Essa palavra começa com a revelação que o Senhor me fez. Irmãos, eu já vários dias, como eu estou falando, que o Senhor vem me falando de Juízes 2:10. Eu já tinha lido, mas eu gosto de falar daquilo que eu entendo, daquilo que me passa segurança, daquilo que eu tenho certeza do que eu estou falando. Então eu já tinha lido, já ouvi várias pessoas pregar sobre, mas eu não queria falar uma coisa nem daquilo que eu já tinha ouvido falar e nem daquilo que eu não estava entendendo. E hoje começou assim a meditação. Eu lendo, aí eu fui ler um pouquinho mais para cima e falei, ué, mas o que aconteceu para esse povo ter errado dessa maneira? Josué não deixou um sucessor? Eu comecei assim, porque Moisés deixou Josué como sucessor dele. Aí eu fui estudar, fui meditar, fui entender, aí foi onde Deus foi falando. Onde o Espírito Santo de Deus foi falando no meu coração e foi me orientando como falar. Essa palavra, irmãos, o Senhor quer que nós entendamos que ídolos não só são ídolos de barro, ídolos onde a gente idolatra o pastor, onde idolatra só a placa da igreja, o carro, a casa. Mas há ídolos disfarçados. Aí eu fiquei, mas como assim ídolos disfarçados? Aí ela falou, minha filha, olha, muitos têm me questionado por que a bênção não tem chegado, porque as coisas não têm acontecido e sempre com alguns argumentos. E esses são ídolos disfarçados. Aí eu falei, mas como assim, Senhor? Um exemplo assim para dizer. Aí ele me deu o exemplo de uma mulher que está numa cama doente. Quando uma pessoa se vê numa cama doente, a vontade dela é ficar curada. Então eu estou dizendo aqui para o povo de Deus, tá, irmãos? Porque quem não conhece o mundo, quem vive no mundo tem o seu jeito de fazer suas orações. Mas a gente que é de Deus começa a orar mais. Quando está na cama ou com qualquer outro problema. E aquela mulher ora, Senhor, eu preciso da minha cura, Senhor, eu preciso da minha cura. Aí o Espírito Santo de Deus falou, olha, a cura dela passa a ser o centro da vontade dela. O centro da vontade de uma pessoa que está com problema, quer seja financeiro, quer seja em família, quer seja no casamento, se torna o centro da atenção, mesmo ela orando ao Senhor. Então ela vive e acorda em prol dessa ansiedade de ser curada. Aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou, isso é um ídolo disfarçado. Porque você tira Deus
do centro, que ele tem que ser o centro em tudo, irmão. Sabe aquele louvor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem que ser o centro de tudo. Então a oração dessa pessoa que está numa cama, ela ora a Deus sim, com fé, né? Mas é o centro de tudo mesmo é porque ela quer ser curada. Não porque o Deus que ela está orando tem poder o bastante para fazer muitas das vezes. Ela até sabe, mas ela começa a viver só aquilo. Eu preciso ser curada, eu preciso levantar dessa cama. Ela acorda assim. O momento, às vezes, que ela para um pouco de pensar no centro da vontade dela, da pessoa, é quando ela para orar a Deus, porque ela vai falar da doença, mas ela pede para o Senhor a cura. Mas muitas das vezes foi o que o Espírito Santo de Deus mostrou. Então, isso é um ídolo disfarçado. Quando o nosso problema tira Deus do centro da atenção para se tornar, fazer parte do nosso dia, o dia inteiro. Quando uma pessoa tem um problema financeiro, ela fica o dia inteiro pensando naquilo, mesmo que ela ore e peça ao Senhor. Então o Espírito Santo de Deus falou, isso é um ídolo disfarçado e é um caminho muito perigoso, porque a gente deixa Deus um pouco de lado para viver a ansiedade do desejo daquilo que a gente quer. Aí eu questionei, Senhor, mas vão perguntar, mas então é errado eu querer ser curada? Não, não é errado você ser curado. O errado é você fazer com que essa doença vire o centro de tudo na tua vida. Por mais que você esteja numa cama, você clamou, o Senhor pediu, começa a glorificar. Começa a se ver na bênção. Olha, Senhor, eu creio, eu vou poder me levantar, mas eu vou me levantar para louvar ao Senhor primeiramente. Tal. E muitos irmãos, os Espírito Santo foi falando, tem esse tipo de fala com Deus. Aí o Senhor pega e dá essa cura. Aí eu falei, mas mesmo assim, Senhor, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim, então eu vou continuar. Então essa mulher se cura. E aquele tempo que ela tinha com o Senhor, que ela orava, vamos supor que, porque muitos de nós, irmãos, quando temos algum problema, a gente tem um horário, a gente a gente fica o tempo todo, às vezes, em espírito, orando ao Senhor, de certa forma. Mas a gente tem um horário específico, sabe? Que a gente ora sempre, que é aquele dia, aquele horário que a gente verdadeiramente para falar com o Senhor, e ali é só você e Deus. Então, quando a pessoa fica curada, não, ela vai começar a limpar a casa, ela vai começar a fazer as coisas. E aquele horário que ela tinha para buscar, para louvar o Senhor, ela já não tem. Ela já vai começar a fazer tudo. Aí chega no final do dia, Senhor, eu estou cansada, é aquela oraçãozinha rápida. E ali o Senhor vai dando um passinho para trás. Você vai deixando Deus de lado, você vai antecipando seus passos e deixando o Senhor ali, de lado. Aí eu falei, bom, estou entendendo, Senhor. No segundo dia, já aparece alguém na porta dela, porque o inimigo não é brincadeira, irmãos. O inimigo, quanto mais longe ele te afastar do Senhor, melhor para ele é. Mesmo que seja assim, ó, sabe? Disfarçadamente por coisas boas. Aí uma pessoa passa, vamos passear, você ficou nessa cama esse tempo todo. Mas justamente naquele horário que ela estaria sempre quando estava na cama, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor, conversando com o Senhor. Aí no coração dela, eu vou ficar esse tempo todo na cama, eu tenho, né, Senhor, o Senhor está me dando essa bênção de eu me divertir, de me distrair, e vai. Quando eu voltar, eu oro. Só que quando você volta, aí tem o alimento para fazer a janta para o esposo, para o marido, para o filho, tem tudo. E o horário que você clamava ao Senhor com aquela fé, com aquele tempo que você tinha de intimidade com Deus, dá mais um passo para trás. Aí no outro dia, o Senhor fala, olha, ele ficou observando, ele já não fala muito, ele ficou observando. E isso N problemas, irmãos, toda vez. Por isso que o Espírito Santo de Deus falou que quando há uma necessidade de um preparo de receber bênçãos, por isso que demora às vezes, muitas das vezes a chegar.
Porque o Senhor quer cada um preparado. Por quê? Porque acontece isso muitas das vezes. Quando a gente recebe a bênção daquilo que a gente está tão ansioso, a gente tende a relaxar. E é o perigo, que é quando a gente tem que mais e mais continuar louvando ao Senhor, continuar fazendo o que a gente fazia quando não tinha aquela bênção, porque o inimigo rouba. E esses ídolos disfarçados que pra gente não é tão errado assim, é o certo, seria, a gente começa a deixar o Senhor para trás. E a gente fica muito naquelas palavras, quando fala o Senhor não nos desampara, Ele nos desampara sim, se você deixar de buscar Ele. Se você for deixando Ele para trás, Ele não vai correr atrás de você. A palavra do Senhor, isso tudo o Espírito Santo ministrando, porque Ele sabe que eu ia questionar alguma coisa. Ele falou, a palavra do Senhor diz que primeiro buscar as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tem por que você deixar Deus para trás para viver a tua bênção ali e o Senhor vai deixando para trás. Ele deixa assim, ele fica parado lá. E se você não voltar para correr, para buscar, ele não vem correr atrás de você. Aí eu falei, entendi, Senhor, e aí? Aí ele falou, aí irmão, quando Deus vê que a pessoa está muito, ele faz com que aquela mulher dê uma topada e fique mancando. Quando ela sente aquela dor, muitos irmãos, muitos, quando Deus coloca algumas pedras de tropeço que nos causa dor, o Espírito Santo de Deus falou, muitos murmuram, mas por que aconteceu? Acabei de levantar da cama, agora por que, Senhor, por quê? E procura culpados. Aí é porque foi olho gordo, aí foi porque eu não sei quem me desejou mal, é palavra de maldição, é isso e aquilo outro. Mas não enxerga que ali foi um alerta que Deus deu. Olha, você está me deixando. Volta para o centro da minha vontade. Volta a me colocar no centro da tua vida. Para me voltar a ser o teu Deus, aquele que te curou, que te levantou daquela cama. Porque Ele permite algumas coisas, irmãos, para que seja um alerta, para que nós voltemos, não para nós murmurarmos e buscarmos culpados. Porque quando a gente busca culpados, irmãos, a gente vai indo da ladeira abaixo e vamos se afastando mais do Senhor. Aí tem uns que ainda continuam com o espírito mais ou menos ligado e falam, não, Deus, é verdade, meu pai, eu não estava orando, como o povo de Israel fazia aqui. Quando Josué morreu, o Senhor foi me ministrando, o povo desvirtuou, irmão. Quando morreu Josué e os anciões que viveram aquele tempo da conquista da terra prometida, eles desviaram. Levantou uma outra geração que não sabia nem o que tinha acontecido. Porque aqueles que ainda tinham alguma lembrança foram colocando outros deuses disfarçados. Agora eu estou cuidando da terra que o Senhor nos deu. E foram colocando outras coisas na frente de Deus que tinha dado aquele milagre. Como o Senhor, às vezes deixa algumas pedras ao nosso redor, não para que nós misturemos com essa pedra e viramos duas pedras, mas para que a gente veja e não se achegue, desvie o caminho do mal. Desvie e continue caminhando, olhando para frente. O perigo da gente deixar o Senhor para trás, irmãos, é a gente se enfiar num buraco e a gente não vê quando a gente está caindo. A gente só vai ver quando a gente está no poço, como o povo de Israel fazia aqui. Quando eles viam que estavam em aperto, porque o Senhor permitia que eles fossem escravizados, sim. Irmãos, olhe bem o que nós estamos vivendo hoje dentro do nosso país. Isso nós aqui, Brasil e o mundo. O Senhor permite sim algumas coisas. Então nem tudo, tomar cuidado de não estar aí xingalhando algumas coisas, sendo que o Senhor está por detrás de algumas coisas. Para você não contender com Deus e sair coxo ou até morto como muitos aí. Então
foi o que o Senhor falou. Aí que o Senhor fazia, tinha misericórdia do povo, porque estava doendo, aí eles oravam, voltavam a fazer aquilo que Josué, Moisés tinha ensinado. Aí o juiz entrava ali, que se vocês lerem Juízes, meditem em Juízes todo, que fala muito disso, esse pedido de perdão, reconhecimento de que estava errado, mas enquanto o juiz estava vivo, estava tudo bem. O juiz morria, porque o juiz, irmãos, também acaba sendo feito por alguns ídolos disfarçados. Porque a gente esquece que um juiz é um homem como a gente, um dia ele vai morrer. Como muitos têm feito a placa da sua igreja, como o pastor da sua igreja, como a sua mãe, como o seu marido, como o seu esposo, casamento, porta de trabalho, seu negócio. São ídolos disfarçados. Por quê? Porque você coloca a tua confiança toda ali. Você tira Deus do centro, apesar de você estar clamando, não, mas irmã Adriana, eu clamo ao Senhor para que essa bênção chegue, mas a palavra de Deus, não andei ansioso por nada. Uma vez que você colocou no altar do Senhor, deixa lá, só louva. E continua seguindo. As coisas não estão acontecendo, não é pegar, Senhor, olha, não está acontecendo nada. Não, Senhor, eu te louvo. Até por isso, porque eu não estou vendo, mas eu não vivo por vista, eu vivo pelaquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor já me deu a minha vitória. Eu creio que o Senhor já fez aquilo que eu clamei naquele dia. Não tente dar o seu jeitinho, não tente ajudar o Senhor a fazer o trabalho dele. Ele sabe fazer, ele só quer que a gente louve a ele, que a gente descanse nele, que a gente continue na mesma intimidade, irmãos. Porque não adianta Deus, por isso que muitas das vezes o Senhor não derrama a bênção totalmente na vida de alguém. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa vai desviar. Porque quando aquela pedra de tropeço é tirada do nosso caminho, a gente tende a descansar, relaxar e começa a colocar aí, se não bota outro ídolo na frente, porque aí já é outra coisa que quer. Então o Espírito Santo de Deus falou muito bem ao meu coração que além de fazermos ídolos disfarçados, esses ídolos são o objeto do nosso próprio desejo. É aquilo que nós queremos. Mas entre aquilo que nós queremos e aquilo que o Senhor sabe que é bom para nós, tem uma diferença muito grande. Ah, irmã Adriana, quer dizer que Deus não vai abençoar? Não é isso que eu estou falando. Só não deixe com que isso, aquilo que você tanto anseia, aquilo que você... Não posso nem falar anseio, porque ansiedade não é de Deus. Mas aquilo que você está esperando, não comece a tomar um tamanho tão grande que vire o centro da tua vida. E o centro da nossa vida tem que ser Deus. Ele tem que vir em primeiro lugar em tudo, em dias maus e dias ruins. Não para a gente questionar por que não está acontecendo. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque, sabe, Pai, aquela oração que eu fiz, eu creio que o Senhor já me deu. Mas eu também sei que a tua palavra diz que eu tenho que esperar no Senhor, confiar no Senhor. Então, mesmo que esse dia foi duro, foi chorado, eu fui humilhado, eu fui açoitado, eu fui oprimido, ou aquilo que eu esperava não aconteceu, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé daquilo que eu não estou vendo. Mas eu creio que já está aqui. Isso é a gente colocar o Senhor no centro da vontade de tudo nas nossas vidas. E é isso que essa passagem de Juízes 2:10, do 10 ao 23, o Senhor quer falar conosco. O espelho que o Senhor colocou, irmãos, eu vi muita coisa, porque às vezes no dia a dia da gente, a gente vai colocando tudo, sabe, aos nossos afazeres, é um filho que dá trabalho, o outro que é a doença de um filho, a gente põe N motivos, mas nunca a gente pode deixar que essas coisas, meu negócio não está indo bem, minha vida financeira, minha vida no casamento, a doença, não pode ser o centro da nossa vida.
mesmo que ela está ali. Senhor, olha, eu estou clamando pela minha cura, mas eu não vou ficar aqui o tempo todo falando da dor. Tá doendo? Tá, mas eu creio que o Senhor Jesus já me curou. Eu creio que pelos passos de Cristo eu já fui sarado. Eu creio que o Senhor diz que clame a mim, responder-te-ei coisas grandes que você nem pensa. Então, Deus, eu estou crendo na tua palavra. Irmãos, não é no homem. E o Senhor, Espírito Santo de Deus falando para mim, quando a gente coloca, ele falando, muitos têm colocado o seu ministério, a placa da igreja, o seu negócio como bote de salvação, como bote de ansiedade, de espera. Mas a igreja um dia pode ser tirada, como aconteceu aí na pandemia, todo mundo trancado, alguns teimosos aí saindo, indo, aí cada um vai prestar conta para o Senhor. Sabe? O meu pastor, quantos pastores aí, irmãos, estão sendo presos, revelados aí, fazendo coisas adúlteros e muito mais, aquele que você colocava, não, aquele é uma bênção. Aí lá está você frustrado. Por quê? Porque a tua confiança não estava mais no centro. Deus não era mais o centro da tua busca. Era do pastor, do missionário, do profeta, da placa da igreja, daquele emprego dos sonhos. Eu estou no meu emprego dos sonhos. E cadê o centro da vontade do Senhor? Irmãos, a gente tem que estar ligado o tempo todo com Cristo e mais uma vez o Espírito Santo de Deus falando, se faz necessário o dom do discernimento, se faz necessária essa comunhão. Não é para você ficar o dia inteiro, mas aquele tempo, aquela hora, aquele horário que você separou para ter uma intimidade com o Senhor, seja constante. Não deixe que o inimigo coloque empecilhos e você ali não faça aquilo. Eu estou aqui, irmãos, foi um comprometimento meu, não foi vocês que me pediram, foi Deus que me... E eu dediquei esse horário da meia-noite para estar orando. Tá difícil? Tá. No começo foi horrível, no dia que eu não estiver aqui, irmãos, é porque eu estou de cama. Ou não tem internet, mas eu não vou deixar de orar. Eu vou gravar e nem que eu coloque outro horário, mas eu vou colocar. O Senhor quer isso, que nós sejamos filhos dispostos, filhos obedientes, filhos onde colocamos o nosso Pai como centro das nossas vidas. Os nossos sonhos, a nossa esperança, a cura, a libertação, a vida financeira, a vida conjugal, a saúde, não pode vir em primeiro lugar em nossas vidas. A gente tem que pedir sim ao Senhor, nós temos que clamar, porque só Ele pode fazer. Mas não podemos fazer com que isso vire o centro do nosso desejo, o centro da nossa vida. Porque é um caminho perigoso e muitos estão caindo. Se você olhar em vários lugares, em algumas redes sociais que você entra, onde tem culto, tem alguma palavra, você vê pessoas destruídas. Pessoas sem fé nenhuma, sem rumo, sem nada. Por quê? Porque colocaram a sua confiança, tiraram Deus do lugar e colocaram a sua confiança em botes que podem furar, em taubas de socorro que podem te decepcionar. Nós somos falhos, irmãos. Desde pastores, igrejas, porta de emprego, patrão, marido, filho, esposo, às vezes a gente se decepciona. Então não pode ser o centro. Se você quer a sua cura, não pode ser o centro da sua vida. Primeiro Deus. Buscou o Senhor, fez a primeira coisa, orou, buscou o Senhor, só o Senhor pode me curar. Depois começa a louvar. Senhor, olha, ainda eu não estou curado, mas eu creio que o Senhor já me curou. Não vai passar o dia inteiro, irmãos, eu preciso me curar, eu preciso me curar, eu preciso me curar, porque você tira Deus do centro.
e você coloca a tua cura na frente, a tua vontade, as respostas que você tem. E aí eu fui entender o porquê Deus falou que é um dos espelhos, porque muitos de nós vão se encaixar nessa palavra. Não em ídolos como o povo de Israel fazia, mas esses ídolos disfarçados que pra gente passa despercebido. E às vezes, quando a gente ora e não sente nada, acha que o céu está de bronze, é porque realmente a gente já fez aquela petição um ídolo disfarçado como centro da nossa vida. E o centro da nossa vida tem que ser Deus. Que o Senhor fale mais ao coração de vocês, porque falou muito comigo. Tá, irmãos? Falou muito comigo. E eu tenho até feito um propósito que eu não estou assistindo televisão. Vou ficar até quinta-feira sem eu pegar a TV, sabe, para assistir. Porque eu estava vendo que eu estava sendo canal de maldição para a vida do meu esposo. Meu esposo, ele é muito sanguíneo, assim, sabe? Ele é justiça. E quando eu gosto muito de assistir jornal, então eu vi ele falando o tempo todo, murmurando, ai, porque esse governo, ai, porque olha lá a Petrobras, olha, porque aumento de juros, olha, porque... Então o Senhor me fez isso e eu não entendi na hora. Mas hoje, com essa palavra, eu entendi o porquê ele falou isso para mim. Ele me mostrou isso por quê? Porque eu não estou mais, irmãos, ligando para muita coisa. Eu quero ser salvo, eu quero que minha casa seja salva. Eu quero estar naquele dia que algo esteja escrito sobre mim naquele livro. Não escrito que eu só murmurei, que eu só reclamei, que eu tirei Deus do trono, coloquei qualquer outra coisa na frente de Deus. Não é fácil eu me vi em muita situação dentro disso aqui. E não é fácil, por isso que eu louvei ao Senhor mais uma vez e louvo de novo, que ele falou desse grupo de fortalecimento, que muitos não têm estrutura para se ver no espelho, para ver que muita da demora de muitas bênçãos, 50%, às vezes até mais, é nossa. Creia que eis que te dou poder para pisar serpentes, escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios, para abençoar. O Senhor dá para mim, dá para você. Às vezes a gente não tem esse entendimento, precisamos sim ouvir outros pregar. Eu sinto falta de vez em quando, de vez em quando eu assisto sim. Mas eu já peço ao Senhor e o Espírito Santo de Deus, quando tem algo que ele já não deixa eu assistir. Então é esse dom do discernimento, da intimidade com o Senhor que nós temos que buscar, irmãos, porque senão nós vamos errar. Nós temos vivido tempos difíceis e virão tempos mais difíceis que vai ser difícil da gente discernir o que é certo e o que é errado. Esses ídolos disfarçados eu nunca tinha pensado dessa forma. Não deixe que o Senhor venha permitir que você dê um topão, que você dê um pontapé num móvel para sentir a dor, para poder olhar que você está deixando ele um pouquinho para trás. Porque o seu coração fala daquilo que você está cheio. A tua mente, a tua boca, o teu espírito fica em pensamento, meditando aquilo que você está cheio. Se o teu pensamento é só, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, Deus já não está ali mais no centro de nada. É você, é sua mente, é sua vontade, é o seu querer. Então, muitas das vezes o nosso querer nos prejudica. Quando Paulo fala que a nossa carne tem que ser morta todos os dias, é por conta disso. Porque se nós não colocarmos o Senhor no centro de tudo, das nossas vidas, irmãos, não é fanatismo, é isso que eu estou falando. Mas não deixe que aquele fogo, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente experimenta a primeira bênção, a viver o primeiro sobrenatural do Senhor, morrer. Porque se morrer, irmãos, é difícil de voltar.
tá? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês, era isso que ele queria falar. É um espelho também para algumas pessoas, é um dos primeiros, ele disse bem assim, de revelação de um dos primeiros. E ele só revelou porque eu sei, eu creio que ele confia e ele conhece cada um de nós e sabe que a gente ia ter estrutura para ouvir uma revelação assim. Então vamos nos policiar, vamos nos examinar. Mesmo que, irmãos, são coisas que às vezes são coisas que a gente vem arrastando há tempos e tempos e tempos nas nossas vidas, que às vezes vem causando entulho no nosso coração e vai deixando um espaço muito pequeno para o Senhor fazer morada. Tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Juízes 2, do 10 ao 23, mas eu aconselho, leia leia até onde o Espírito Santo de Deus fazer vocês meditarem, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a Ti, Pai amado. Obrigado, Pai, pela Tua revelação. Obrigado por esse espelho que nos refletiu, muitos de nós. Eu digo a mim, estou falando em meu nome. Cada irmão e irmã sabe o que passa e o que vive. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós não venhamos deixar que esses ídolos disfarçados nos tirem o foco, nos tire o olhar do Senhor. Para que o Senhor não fique lá atrás e nós vamos ter que voltar correndo para ir buscar o Senhor lá atrás. Porque o Senhor fica lá, esperando, filho, volta. Volta que eu quero caminhar contigo, não acelera os teus passos, não acelera a tua vontade. Espera em mim e deixa eu fazer. Ficai parado e vede o que eu tenho para fazer na sua vida. Nas nossas vidas, é o que o Senhor manda dizer nessa noite. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, eu só vou te louvar, porque tudo é teu. Tudo é para o Senhor e tudo vem de ti. Que em nome de Jesus, a graça, a paz, a misericórdia, o teu entendimento, o louvor, a honra e a glória seja dada ao Senhor todos os dias, mesmo em dias nebulosos, mesmo em dias de tormenta, que nós não venhamos deixar de olhar para o Senhor. Eu profetizo a graça, a misericórdia, o poder do entendimento, do discernimento para os teus filhos na minha vida e no lar de cada um deles, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs, amém, meus irmãos. Foi um pouco comprido, mas tudo para a honra e glória do Senhor, tá? Depois apaga, tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até a próxima madrugada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.